O título dessa palavra é Correndo Atrás do Vento. E Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, né, ele já está no ápice da sua carreira, o ápice da sua vida, do seu reinado. E Salomão, ele tem tudo, ele conquista mulheres, ele conquista as riquezas, vinhos, tudo que um rei poderia usufruir aqui na terra, tudo que um homem poderia querer, ele usufruiu. Ele falou que ele não negou nenhum prazer à alma dele. Tudo aquilo que a alma dele pedia, ele ia lá e realizava. Tudo que a alma dele tinha vontade de fazer, ele ia e realizava. Só que o homem desse, ao chegar no seu auge, ao chegar em tudo isso, ele vai e fala que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Ele fala que tudo isso é vaidade. Ele tem tudo, e ao mesmo tempo ele descobre que isso não significa nada. Você ter tudo não significa que você tenha presença. Você pode ter carro, você pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter mulheres, pode ter tudo, mas tem um vazio dentro de você que não é preenchido. E você tenta correr atrás do vento, buscar as coisas, você tenta encontrar o seu prazer nas coisas. E aí você busca no sexo e você não encontra, você busca nas bebidas e você não encontra, no cigarro, nos jogos e assim por diante. E aí você começa a depender de pessoas, depender de coisas, e você não é saciado. Você começa a correr atrás do vento, isso tudo é vaidade, como diz Salomão. E Salomão, ele tem o ápice da vida dele, ele teve tudo isso. E ele percebeu que era vaidade. Ele percebeu que o homem precisava temer ao Senhor. E o que realmente importa, o que realmente vale a pena é você buscar o Senhor. Ele é o tesouro mais precioso. Ele é aquilo que nós devemos buscar com todas as nossas forças, com todas as nossas entranhas, com todo o nosso ser. Ele é o tesouro precioso que, como Jesus disse, que um homem encontrou um tesouro precioso num campo. E ele foi e enterrou o tesouro, e ele foi depois e comprou o campo, porque ele precisava daquele tesouro. Jesus, ele é o tesouro mais precioso que a gente pode buscar. A mulher do fluxo de sangue, não, desculpa, a mulher samaritana, ela ela buscava os prazeres dela aqui na terra. Ela tinha acho que 7 maridos e 5 maridos, e o Senhor foi lá e teve um encontro com ela. E o Senhor falou: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu der fará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que o Senhor tem para você, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não fique buscando o seu prazer em coisas passageiras, em coisas terrenas. Aquilo que é terreno passa, mas Deus é eterno. Ei, Jesus falou para o jovem rico: vá, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Ei, Jesus falou que no céu a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não roubam nem minam. Você tem que preservar o seu tesouro no céu, a sua alegria tem que estar em Deus. E a mulher samaritana, então, ela buscava a alegria dela em fontes, em cisternas rachadas que não podiam conter água. Ela tinha que sempre ir renovando e buscando a fonte de alegria dela. E às vezes assim é você, às vezes assim sou eu. Precisamos buscar nossa alegria em tantas coisas e a gente precisa ir lá sempre, e renovando, e renovando, e renovando. Só que com Deus isso acaba, porque Jesus falou: eu tenho a água viva, quem beber desta água fluirá dentro da pessoa uma fonte de água viva, que fluirá para a vida eterna. A água viva vai gerar dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna, para a vida eterna, e essa fonte ela jorra e é infinita, porque quando Deus ele habita, quando Deus decide habitar em alguém, a alegria está completa. A Bíblia fala em Salmos que Deus é a fonte da alegria. Você está precisando de alegria, você está correndo atrás do vento e você está buscando sua alegria em tantas coisas. Só que Deus é a fonte de alegria.
O Senhor é a nossa fonte de alegria. É com Ele que nós devemos buscar a nossa alegria. É Ele que tem que ser o nosso prazer. A Bíblia fala, jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade. Em vez de você querer buscar prazer, em vez de você querer buscar tantas coisas que são até lícitas, só que não te preenche. Existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Existe um vazio no coração do homem que é preenchido só pela presença de Deus, tem um tamanho de Deus que só Deus pode preencher. E o apóstolo Paulo fala, eis que eu considero tudo como perca, eu considero tudo como esterco, para que de alguma forma eu ganhe a Cristo. Ele fala que as coisas, ele pode ter tudo, ele pode ter muito, tudo ele pode naquele que fortalece. Para Paulo não importava mais nada, nada tinha sentido, nada mais tinha sentido, a não ser a presença de Deus. É isso que Deus quer gerar em mim e quer gerar em você, que nada mais tenha sentido, a não ser a presença dele. A Bíblia fala que o amor de Deus é melhor que a própria vida, o salmista fala, o teu amor é melhor que a própria vida. Você já experimentou o amor de Deus? Se você ainda não experimentou o amor de Deus, busque, porque ele vai se apresentar a você. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus, e ele se achegará-vos a vós outros. Você que tem há muitos anos corrido atrás do vento e não tem saciado o seu vazio, hoje é a noite do Senhor saciar esse vazio. É tempo agora que o Senhor vai saciar esse seu vazio e basta você confiar nele, basta você se render para ele, que ele vai saciar todo esse vazio. E o Senhor, ele tem um desejo de saciar cada uma das nossas necessidades. A Bíblia fala que Deus é aquele que é fiel para completar, Deus, ele é fiel para suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus, ele é fiel e ele quer suprir as nossas necessidades e ele está disponível. Ei, Jesus é o tesouro mais precioso que você pode encontrar, como aquele homem que encontra o tesouro no campo. Ele vai e vende tudo que tem para conseguir aquele tesouro. Ei, abra mão de tudo, mas não abra mão de Deus. Abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Busque a presença de Deus enquanto se pode achar, porque o Senhor é o bem mais precioso. Você já ouviu aquela historinha da galinha dos ovos dourados? Então, o Senhor é a galinha dos ovos dourados, porque ele produz tudo, ele produz tudo. O que a galinha faz? Ela produz o ovo dourado, mas a galinha é mais preciosa que o ovo de ouro, porque ela produz. E o Senhor é aquele que abençoa. O Senhor fala, eu sou galardoador daqueles que o temem. Ele se torna galardoador daqueles que o temem, ele se torna recompensador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Só que o Senhor é mais importante para a gente. É como a galinha dos ovos dourados. Ele tem sempre uma bênção para nos dar. Mas Jesus é mais importante do que a bênção. A presença de Deus preenche. A ponto dos apóstolos estarem feridos. Eles saírem dos sinédrios machucados. E eles saíram dali considerados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Olha só. Eles saíram dali sendo considerados dignos de terem sofrido por Jesus, por causa do nome de Jesus. Eles descobriram que pagar um preço, carregar uma cruz não é um fardo, é um prazer. Deus quer gerar um prazer na sua vida. Deus quer gerar alegria no seu coração de novo. A Bíblia fala que Deus é a fonte de toda alegria. Você está precisando de alegria, você tem buscado em cisternas rachadas que não podem conter água. Busque no Senhor, que é a fonte de águas vivas. Busque no Senhor a sua esperança. Busque no Senhor aquilo que você necessita, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem clamado. Clame ao Senhor. A Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E Salomão entendeu que tudo era vaidade, que ter muitas mulheres era vaidade. Ele percebeu que o vinho era vaidade, todo o tesouro que ele tinha era vaidade, os carros, os cavaleiros, os cavalos, tudo era vaidade. Mas ele entendeu no final da vida dele, tema o Senhor, busca o Senhor.
O Senhor é aquele que sacia toda a nossa sede. Você que tem buscado há muito tempo uma resposta. Você que há muito tempo o seu coração tem um vazio e você não sabe como preencher esse vazio. Só que Deus, ele preenche esse vazio. Deus é a resposta. Deus é a solução para os seus problemas. E Paulo fala: eu considero tudo como perca, para que eu de alguma forma eu ganhe a Cristo. Paulo fala: nada mais tem sentido a não ser Cristo. Paulo fala: eu quero a Cristo. Se for para eu ficar com as coisas do mundo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter tudo, você ter carros, ter mulheres, ter fama, ter sucesso, ter tudo? Só que se você não tem a presença de Deus, não valeu de nada. Você precisa desesperadamente buscar a presença de Deus. É a presença de Deus que preenche, é a presença de Deus que liberta, é a presença de Deus que transforma a vida do pecador. Deus, a Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou das trevas. Jesus pagou um preço alto pelas nossas vidas. Ele morreu por amor de mim, por amor de você, para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor tem uma vida plena para você, uma vida que satisfaz, uma vida que você vai ter saúde, que você vai ter paz. Jesus é o príncipe da paz. Você tem buscado paz há tanto tempo e não tem encontrado a paz. Só que tem uma coisa para te dizer: o Senhor tem a paz. Basta você entregar o seu coração para Ele. Basta você falar: Senhor, eu preciso de Ti, príncipe da paz. Me dá a paz. A Bíblia fala, Jesus fala assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O Senhor tem uma paz que é diferente do mundo. A Bíblia fala da paz que excede a todo entendimento. Você pode estar abatido, mas você está em paz. Tudo ao seu redor pode estar caindo, tudo ao seu redor pode estar desmoronando, mas você está em paz porque Deus te fortalece. Essa é a paz que Deus quer te dar. Esse é o alívio que Deus quer te dar. Deus quer te dar alegria para o teu coração. Você que está triste, você que busca o prazer em tantas coisas, hoje você entendeu que o seu prazer tem que estar em Deus. Hoje você entendeu que a sua cisterna está rachada e você não pode conter água. Você vai buscando água, vai buscando e ela vai se esvaziando porque está rachada. Só que a gente precisa buscar a fonte de águas vivas, que é o Senhor. E essa fonte vai jorrar no nosso coração para a vida eterna. É essa fonte que o Senhor quer que jorre. E o Senhor tem essa fonte para a gente, como Ele disse para a mulher samaritana. Ele foi ao encontro da mulher samaritana, Ele viu ela. Ei, o Senhor te vê. Mediante o seu problema, ao seu erro, o Senhor te vê. E o seu erro não é um problema para o Senhor. Às vezes você pode achar: tá, mas eu quero me consertar, eu quero ir até o Senhor. Mas o meu erro é grande demais. Eu não sou digno de me achegar até o Senhor. A Bíblia fala que Deus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. A Bíblia fala: confesse os seus pecados ao Senhor. Deus é fiel e justo para os perdoar e os purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ei, a Bíblia fala que Jesus não rejeita ninguém. Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus não vai te rejeitar. Basta você ir até Ele e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu cuidado, eu preciso do Teu agir na minha vida, me ajuda. Eu quero ser um novo homem, eu quero ter essa alegria, eu não quero mais correr atrás do vento, eu não quero mais buscar meus prazeres em coisas terrenas que passam. Eu não quero mais juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Eu quero ter um tesouro no céu. Eu quero ter parte contigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a me aproximar de Ti. Me ajuda a eu ter intensidade na Tua palavra. Me ajuda a eu ter constância contigo, Pai. Pai, me ajuda, perdoa os meus pecados. Se você orar, se você buscar e pedir perdão pelos seus pecados, e você pedir para o Senhor preencher, para Ele preencher a alegria no seu coração, para que você não busque mais os prazeres na terra, mas que você entenda que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste.
A vida eterna é conhecer a Deus. E a gente precisa conhecer a Deus com intensidade, com fervor, com clamor, com confiança. E o Senhor, Ele tem a vida eterna para a gente, Ele tem a vida eterna. Só que a gente precisa buscá-lo, a gente precisa bater na porta até que Ele venha. E como aquele homem que vendeu tudo porque encontrou um tesouro precioso, eu quero te dizer que o Senhor é esse tesouro precioso. Eu quero te dizer que vale a pena você pagar um preço por causa de Cristo. Vale a pena você abrir mão de certas coisas por causa de Cristo, porque Cristo preenche o vazio. Cristo te dá aquilo que o mundo não pode te dar. O mundo pode te dar muitas coisas, mas tem muitas coisas também que o mundo não pode te dar. Só Jesus pode te dar a salvação, só Jesus pode te dar a paz, só Jesus pode te dar a tranquilidade, o sossego, a saúde. Ei, tem coisas que só o Senhor pode te dar. E o Senhor quer te dar a paz que excede a todo entendimento. O Senhor quer te dar a alegria completa, alegria no Espírito dele. E o Senhor tem essa alegria e tem essa paz pra gente. Basta a gente procurar Ele e seguir a vontade dEle. E não correr mais atrás do vento, mas correr em direção à cruz. Correr em direção ao Senhor. Correr em direção ao seu Espírito. Correr em direção à sua vontade. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Que a gente possa correr não atrás do vento, mas correr em direção ao Senhor, a buscar a Ele, o tesouro mais precioso que a gente possa ter.